Capítulo 715, Reator de Mana 1. A falecida professora Nechal estava certa. Para um único diretor, manter duas matrizes prontas era impossível. E assim era para dois diretores diferentes ativar ambas matrizes ao mesmo tempo. A menos, é claro, que eles compartilhassem um elo mental que lhes permitisse sincronizar seus próprios pensamentos e percepções. Assim que terminarmos de lançar, quero que você use o revigoramento e recupere as forças. Uma matriz é um fardo muito grande para o seu núcleo verde. Quero você 100% para enfrentar o modelo de anatomia do Odi. Pensamento de Lith. Mas atenção em seu corpo, Solos objetou. Não dou a mínima para ter um corpo perfeito só para morrer como um rato de laboratório nas mãos daqueles loucos. Lita interrompeu. Não se preocupe comigo, preocupe-se com você mesmo. Se algo acontecer com você, nunca me perdoarei por arrastá-la para Kula. Pule nas minhas costas e ataque um núcleo de poder deles na minha marca. Não consigo ver o núcleo de poder deles, seu idiota Moroka respondeu. Minha alma iluminará seu caminho. Moroka estava prestes a zombar da besteira despreocupada que Lita acabara de lançar quando o híbrido desdobrou suas asas, usando um feitiço de voo, magia do ar e fusão de ar para voar tão rápido quanto uma bala. Quando os golems os notaram, Lita ativou sua matriz de bloqueio de terra enquanto Solos usava seu bloqueio de ar e magia de luz para desenhar um X onde o núcleo de poder do construto estava localizado. Um segundo depois, os martelos de Moroka acertaram o alvo, enquanto a luva Orixalcum de Lito perfurara o seu. Lito usou o revigoramento na porta em frente a eles para liberar a fechadura, enquanto ficava atento aos últimos suspiros das criaturas. Grade. 32, 56, 27. 32.562 Construção feminina, disse enquanto procurava os olhos de Li com os dela. 89, 34, 65. 89, 34, 65. 8.934. O golem macho repetiu sua mensagem o mais rápido que pôde, mas para Moroka era um jargão, então ele o ignorou. Lith não deixou de notar que a porta à frente deles tinha apenas um leitor de cartão, tornando esses números inúteis. Dois pequenos raios de luz saíram de seus restos mortais, mas em vez de disparar em direção ao teto como havia acontecido antes, Lith os viu sendo sugados pela porta e para dentro do reator. O que diabos foi isso? Moroka perguntou, mas Lith apenas deu de ombros em resposta, voltando à sua forma humana. A porta fez um clique, revelando uma enorme caverna, com pelo menos 30 metros de altura e 50 metros de largura. No meio da caverna, havia um pilar feito de metal e cristais de mana que perfurava a única parte do solo não coberta pelas placas de metal, cavando fundo na crosta de Mogar. Mesmo que o pilar fosse tão alto que chegava ao teto e era maior do que qualquer torre que ambos os Rangers já haviam visto, eles mal conseguiam distinguir suas características. Na frente deles, havia uma grade verde feita de energia que bloqueava seu caminho logo após alguns metros da porta. Tanto para nossa Blitz Moroka choramingou. Odd, você sentiu falta de algo tão grande? Lith não tinha ideia de como responder, já que eles só podiam ver com sua visão convencional. A rede de energia era invisível para seus sentidos místicos. O tirânico tinha surpresas suficientes para uma vida inteira, então ao invés de tentar teleportar-se, ele tentou e falhou em abrir um portal do outro lado da grade. De alguma forma, os dois pontos no espaço não puderam ser conectados. Eu poderia dizer o mesmo sobre seus olhos, Lith disse, percebendo que o Odi havia esmagado a almofada holográfica do lado de fora, deixando intacta apenas a que estava dentro da barreira. Grade. 32, 56, 27. Lith repetiu, enviando uma gota de mana através da barreira. Ele ainda poderia alcançar outro terminal com magia espiritual. Ou assim ele pensou até que o chiado e uma chuva de faíscas acabaram com suas esperanças. Isso não é mágica, Lith disse compreender a natureza do obstáculo à frente deles. Nem é um feitiço, uma construção ou uma matriz.
Isso é pura mana, sem uma assinatura de energia que eu possa reconhecer. Eles não podiam perder tempo, mas Lita estava pensando em voz alta para estudar melhor a situação deles e dar a seus parceiros os meios para ajudá-lo. Ele percebeu que, assim como as barreiras normais, a grade não vedou completamente a caverna do mundo externo. A luz e o ar ainda podiam passar, então tudo o que ele precisava fazer era seguir a liderança do Odin quando eles forçaram os assistentes a deixar o acampamento. Isto vai doer, Lit disse, enquanto gerava uma luz forte de um ponto alto atrás dele, fazendo sua sombra crescer o suficiente para alcançar o olho Pad. Então, ele infundiu seu mana em sua própria projeção, para dar-lhe vida como já havia feito no passado. Isso é incrível. Como você chama esse feitiço? Moroku nunca tinha visto tal truque, nem mesmo de seu pai. Não tem nome. Lita estava muito focado e envergonhado para dizer a ele que sua variante pessoal da magia espiritual tinha um nome ridículo como Demônios das Trevas. Lita havia usado esse nome durante sua missão em Zatia para brincar com Fria. A coisa do outro lado era metade sombra e metade feita do mana de Lit, então ele sabia que era apenas uma questão de tempo até que a barreira a reconhecesse como uma ameaça ou pelo menos uma anomalia. 3, 2, 5 A sombra precisava ser sólida para interagir com o Pad. No terceiro andar, Lit sentiu a pele arrepiar. Nos dois, a energia verde da barreira começou a infiltrar-se na linha escura, conectando Lita ao seu duplo, forçando-o a dobrar seu foco para conter a invasão. A 5, era como se ele estivesse tocando um fio elétrico. 6, a energia verde estava invadindo seu corpo, carbonizando os pés de Lita enquanto subia. 2, Lit foi forçado a usar a fusão da escuridão para cortar seus receptores de dor e uma grande quantidade de mana para impedir que a grade alcançasse seu núcleo de mana. 7. O ponto verde no teclado foi substituído por um vermelho quando a grade desapareceu. Moroku piscou bem atrás do reator, trazendo Lit com ele se preparando para a chegada do inimigo. Lita estava fazendo seu melhor, ajudado por Solus, para limpar seu corpo com a energia verde ainda persistente. Seu núcleo de mana foi abalado tanto com o ataque quanto com a tensão que ele suportou, a ponto de Lit não se sentir seguro usando o revigoramento. Se seu núcleo de mana confundisse um mana puro com energia mundial, não havia como dizer que dano isso poderia causar a ele. Somente quando seu corpo estava novamente cheio de mana, carregando sua própria assinatura de energia, Lit usou sua técnica de respiração para curar suas feridas. Solus não teve coragem de dizer a ele que estava quase carbonizado da cintura para baixo, mas a fome que dominou Lit quando ele foi capaz de ficar de pé sozinho novamente não foi tão gentil. Lit começou a engolir o segundo dos repugnantes tônicos nutritivos de Solus quando mais 2 golems apareceram. A visão de vida permitiu que ele visse que Gira não estava com eles. Além disso, eles tinham chegado ao lado de seus camaradas caídos, o que provavelmente significava que a rede estava fora dos limites para eles também. Capítulo 716, Reator de Mana 2. Lit compartilhou suas descobertas com Moroku enquanto seguia de perto os movimentos dos golems. Acho que nosso disfarce foi descoberto. O tirânico suspirou. Não, só meu. Lit balançou a cabeça. Eu recolhi os cadáveres dos 2 professores não apenas para devolvê-los às suas famílias assim que sairmos daqui, mas também porque se um deles for checar o local onde lutamos contra os Odin, eles vão pensar que eu destruí os corpos dos meus camaradas. Lembre-se de que a minha morte é a única que não foi confirmada, enquanto o buraco em seu peito foi bastante convincente. Além disso, nosso disfarce foi destruído no momento em que derrubamos aqueles construtos. Ok, 2 perguntas, então. Primeiro, como vamos eliminá-los? Segundo, o reator é realmente grande. Alguma ideia de como destruí-lo? Moroku perguntou. Lit olhou ao redor da sala antes de responder. Havia 3 portas que davam para fora. Aquele de onde haviam chegado, aquele que levava para onde Glória e os outros estavam, e um terceiro. Ele não tinha ideia de que propósito poderia. Terça-feira. Lit não conseguia ver nenhuma energia vindo de trás dele, então era inútil para ele. Ele não teve tempo de explorar o complexo. Eu tenho um plano para os golems.
Quanto ao reator, ainda temos um código dos golems que acabamos de derrotar. Vamos procurar um bloco holográfico com números. Talvez seja o código de desligamento, Lit disse. Retiro o que disse antes sobre seus olhos. Falar com cadáveres é muito útil. A propósito, como faço para distinguir letras ou de números? Morok nunca se preocupou em aprender como reconhecê-los porque ele tinha todas as notas dos professores armazenadas em seu amuleto dimensional, mas agora ele estava perdido. Lit gemeu, fazendo uma cópia para ele do código e de uma tabela comparativa entre os números de Odi e os seus próprios. Enquanto isso, os golems fora da sala completaram seu relatório e se moveram em direção à porta. Lit saiu de seu esconderijo, verificando a presença de dispositivos de vigilância enquanto espalhava tentáculos de magia espiritual em todas as direções. Como ele esperava, a sala não tinha câmeras, provavelmente para evitar que os códigos de segurança fossem espionados e porque a grade de mana já era uma defesa formidável. Contrariando suas expectativas, um golem entrou pela porta enquanto outro surgiu na frente da sala onde os amigos de Lit estavam, fazendo praguejar. Seu truque provavelmente funcionaria apenas uma vez e precisava dos constructos para atacar ao mesmo tempo. Você quer que eu lance a matriz de bloqueio elemental? Solos perguntou. Não posso desperdiçar mais mana em matrizes, e nem você. O fortalecimento tem apenas um número limitado de utilizações e ainda temos que enfrentar o seu modelo de anatomia. Pensamento de Lit. Felizmente, o segundo golem tinha acabado de verificar se ninguém havia entrado no laboratório antes de ir para a sala do reator. A porta do laboratório conduz diretamente para dentro da grade, permitindo operar os comandos e deixar seu parceiro entrar. Ambos os construtos ficaram surpresos ao ver o intruso e o campo de energia desativados, mas sendo mais máquinas do que pessoas, seus sentimentos não atrasaram sua resposta à ameaça. Um correu na direção de Lit enquanto o outro ativava seu teleporte para cobrir a distância que os separava. Lit moveu todos os tentáculos que havia preparado de uma vez, tocando o painel holográfico e restaurando a grade. A matriz Varping entrou em colapso instantaneamente, cortando o primeiro golem pela metade enquanto os tentáculos restantes de mana envolveram o segundo construto que já estava dentro da gaiola de energia e o mandou contra a barreira. Os resultados foram impressionantes. No momento em que o golem tocou a grade verde, seu corpo foi pulverizado como se fosse areia passando por uma peneira. A única reclamação de Lit com sua estratégia era que, ao matá-los instantaneamente, ele perdera a oportunidade de obter mais informações. Rápido, não temos muito tempo, Lit disse enquanto procurava por outro bloco. Ele deixou a grade ativa para impedir que qualquer um de usasse teleporte enquanto ele estava distraído. Se até mesmo o golem tivesse sido forçado a usar a porta, os Odi deveriam fazer o mesmo. Especialmente porque eles pareciam ser incapazes de usar magia dimensional. Eu realmente espero que essas tenham sido as últimas construções. Os sentidos místicos de Morok eram inúteis enquanto ele estava na frente do reator de mana. Seu poder bruto o cegou, então ele só podia usar sua visão natural. Lit e Solos tiveram o mesmo problema, fazendo-os desejar ter uma varinha de forja com eles. Mesmo usando o revigoramento no reator, eles levariam um bom tempo para pesquisá-lo completamente. Não há almofada aqui. Apenas metal e cristais. Morok disse. Vá verificar a outra porta dentro da grade. Se eles a protegeram da magia dimensional, deve haver uma razão. Lit ainda não tinha terminado de examinar o reator com revigoramento e não podia perder um único segundo. Havia algo errado com o dispositivo de Odin, algo que tornava doloroso para ele usar sua técnica de respiração como de costume. Isso nunca tinha acontecido antes, mas Lit estava concentrado demais para se preocupar com o calafrio que descia por sua espinha. A única coisa em que ele conseguia pensar era desvendar o mistério à sua frente. O reator de mana era como Solos, tinha tanto um fluxo de mana quanto uma força de vida, mas os dois artefatos vivos não poderiam ser mais diferentes.
Enquanto Solos era uma pessoa com sua assinatura de energia, seu corpo de pedra e o vento vermelho da vida saindo dele, o reator era um redemoinho de assinaturas de energia, uma massa sem corpo de pura energia que emitia gritos constantes de agonia. Agora que ele estava tão perto, ele podia ver o vermelho da vida e o preto da morte se transformando infinitamente um no outro. Lid poderia jurar que o reator estava tentando puxá-lo para dentro, assim como fizera com os espíritos dos golems. Apenas seu corpo evitou que sua energia fosse roubada. Lid se sentiu tonto e com náuseas. Quanto mais tempo permanecia em contato com o reator, mais sentia as vidas girando em suas entranhas. Mais escadas. Eles parecem levar aos andares superiores novamente. Estranho. Alguma notícia? Morrow perguntou ao retornar. Nenhum. Use seus melhores feitiços e encontre uma maneira de desligar essa coisa. Eu vou entrar. Lid não esperou por uma resposta e correu para o laboratório, sua mente cheia de dúvidas. O golem estava tentando me enganar ou eu não conseguia entender sua mensagem. Afinal, enquanto a mulher mencionava a grade, o homem apenas repetia uma sequência de números. Poderia ser outro código para o pad da grade. Pensamento de Lid. Improvável. Meu melhor palpite é que se você digitar o número errado, você soa o alarme, faz com que a grade encha a sala inteira, matando qualquer intruso, ou ambos. Solos pensou enquanto estudava o padrão do dispositivo defensivo. Ela tinha quase uma certeza de que a grade poderia ser movida. O cômodo seguinte não era nada como Lid havia imaginado. A parede à sua esquerda estava preenchida com o que parecia monitores para ele, de onde ele podia observar toda a instalação de Kula, tanto acima quanto abaixo dos níveis. O acampamento ainda estava cheio de gás tóxico, então usar o elevador para escapar estava fora de questão. O resto dos monitores não mostrou nada de interessante, apenas corredores e quartos vazios. Continua no próximo vídeo.